A oração de Jesus no jardim do Getsêmani é um dos momentos mais profundos e emocionantes da Bíblia. Ali, Jesus enfrentou uma luta interna intensa e, ao mesmo tempo, se entregou ao propósito que o Pai havia estabelecido para ele. Hoje, vamos mergulhar nesse momento único e entender o que ele significa para a nossa vida. O Getsêmani era um jardim tranquilo, localizado no Monte das Oliveiras. Esse jardim era um lugar de oração para Jesus e seus discípulos, e foi ali que ele se retirou na noite antes de sua crucificação. Ele sabia que o fim estava próximo, e naquele momento, Jesus se afastou para orar, levando consigo Pedro, Tiago e João, os discípulos mais próximos. Em Mateus, capítulo 26, versículo 38, Jesus expressa sua angústia, dizendo: "Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer." Ele sabia o que estava prestes a enfrentar, não apenas a dor física, mas a carga dos pecados do mundo inteiro. Esse peso era tão grande que, durante sua oração, suor de sangue escorreu de seu rosto. Esse fenômeno, conhecido como hematidrose, acontece apenas em casos de angústia extrema, o que mostra o nível de sofrimento emocional que ele experimentou. No Getsêmani, Jesus fez uma oração que marcou a história. "Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres." Mateus capítulo 26, versículo 39. Com essas palavras, ele revelou sua humanidade. Como homem, ele temia a dor e o sofrimento, mas, como filho de Deus, ele estava disposto a se submeter à vontade do Pai. Essa entrega é um exemplo de fé e obediência inabaláveis, mesmo diante das maiores dificuldades. O cálice que Jesus mencionou representa o julgamento que ele receberia por nossos pecados. Ele estava prestes a ser separado do Pai, carregando o peso do pecado da humanidade. A dor era imensa, mas o amor de Jesus era ainda maior. No Getsêmani, vemos que ele escolheu o caminho da cruz, não porque fosse fácil, mas porque nos amava e sabia que esse era o único caminho para a nossa salvação. E o que o Getsêmani ensina para nós hoje? Assim como Jesus, todos nós enfrentamos nossos próprios momentos de angústia, nossas batalhas internas, aqueles momentos onde parece que estamos sozinhos e o peso da vida se torna quase insuportável. Mas no exemplo de Jesus, vemos que é possível confiar em Deus mesmo no meio da dor. Podemos não entender o porquê de tudo, mas como Jesus, podemos orar: "Pai, seja feita a tua vontade." Essa oração nos ensina a entregar nossos medos, nossas ansiedades e nossos desejos nas mãos de Deus. Quando estamos em nossos próprios jardins do Getsêmani, precisamos lembrar de algumas coisas importantes. Primeiramente, Jesus nos entende. Ele já passou pelo que estamos passando, e mais ainda, ele conhece a dor, o medo e a solidão. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, a Bíblia nos diz que Jesus é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós. Então, não estamos sozinhos. Além disso, o Getsêmani nos ensina a importância da oração. Jesus orou fervorosamente, e essa oração lhe deu forças para enfrentar a cruz. Em nossos momentos de dificuldade, a oração também pode ser nosso alicerce, nosso lugar de refúgio. Assim como Jesus foi ao Pai, nós também podemos recorrer a Ele com tudo o que está em nosso coração. Por fim, o Getsêmani nos ensina sobre confiança. Mesmo sem ver a solução, podemos confiar que Deus está no controle. Jesus seguiu em frente, sabendo que o Pai tinha um propósito maior. E é essa mesma confiança que Ele nos convida a ter. Seja qual for a situação que estamos enfrentando, podemos descansar na certeza de que Deus sempre age para o nosso bem. Hoje, que essa oração no Getsêmani seja um exemplo vivo para nós. Que assim como Jesus, possamos ter fé,
coragem e submissão à vontade do Pai, especialmente nos momentos mais difíceis.